relação que existe entre as coisas desta vida, como subordinadas às de interesse eterno, mas não ignorava a sua importância. Ensinava que o céu e a terra estão ligados um ao outro e que o conhecimento da verdade divina prepara melhor as pessoas para cumprirem os deveres da vida diária. Para ele, tudo tinha um propósito. As brincadeiras infantis, o trabalho dos adultos, os prazeres, as preocupações e dores da vida eram meios que conduziam a determinado fim, a revelação de Deus para o reerguimento da humanidade. Queridos irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Eu tenho aqui um breve recado, um breve lembrete por parte da liderança do Ministério da Família. Nós estamos felizes por tudo aquilo que nós estamos vivendo nesta semana. Aqueles que se inscreveram para o jantar de amanhã estão inscritos, os que não se inscreveram perderam, porque já encerrou-se as vagas e já está fechado a lista por completo para quem irá participar. Amanhã de manhã nós estaremos aqui. Que Deus te abençoe ricamente, que você tenha um bom e feliz sábado, de ponta a ponta, desde agora até amanhã à noite. Que Deus o abençoe. Bem lembrado, obrigado, Viviane. Olhem para trás, ali existe a Viviane Souza, a Viviane Bastos, dá um sinalzinho por favor. Elas estão esperando por você, mulher, que irá participar do café da manhã no domingo, dar o seu nome para elas. Então procure, seja Viviane Souza, seja Viviane Bastos, você mulher. Possam ter o registro de todas que irão participar. Alguma coisa mais? Então tá bom. Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. O hino da nossa semana, colocando o nosso coração junto ao coração de Deus. Vem nos inspirar, vem nos ensinar, Senhor, na luz do teu Espírito. Vem nos animar, vem nos transformar, Senhor, com teu poder e glória. Senhor, queremos dar louvor em gratidão a ti, aceita nosso coração, vem transformar nosso ser, vem nos ajudar, vem nos consolar, Senhor, que a tua paz esteja em nós, dá-nos teu poder para te obedecer e crer em teu sacrifício. Senhor, queremos dar louvor em gratidão a ti. Aceita nosso coração,
Esse hino já poderia ser a nossa oração, na verdade. Nós vamos, ainda assim, continuar orando. Aqueles que podem, vamos nos ajoelhar. Grande Deus, grande Pai, eterno, Criador dos céus e da terra, o hino que cantamos aqui, temos cantado todas as noites, já é a nossa oração, Senhor. Queremos apenas confirmar essas palavras e suplicar mais uma vez o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós nesta noite, nesses momentos que estamos aqui aprendendo e talvez relembrando muitas coisas importantes para os nossos relacionamentos, que seja, ó Deus, cada vez mais abençoado por Ti. Permaneça conosco, suplicamos o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Agora em pé, né? De novo. Fizemos um sorteio aqui, Figueiredo. Quem ia ganhar o seu amém? A igreja inteira ganhou. Então, pode glorificar hoje. Nós vamos louvar cantando em família. Em família estamos aqui, no amor de Jesus, que sua cruz o motiva a orar, a cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, força forte o meu coração, sinto amor que nos une então. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, que sua cruz o motiva a orar, a cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, força forte o meu coração, sinto amor que nos une então. Nesse aperto de mão, nesse aperto de mão. Pode sentar? Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of
to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Boa noite. Feliz sábado para todos. Oséias, me ajuda aqui. Isso aqui. Obrigada. Assim fica melhor, né? Bom, vamos conversar um pouquinho hoje sobre família, laços ou nós, né? A gente sabe que é na família... Antes eu esqueci de apresentar. Hoje eu vim acompanhada do meu amado. O meu esposo está comigo hoje, o pastor Kesil Ebinger. Ele é a terceira geração de pastores. O avô dele foi pastor por 40 anos, depois o pai por 40 anos, e ele, em dezembro, também se jubilou após 37 anos de ministério. Então, louvado seja Deus. Louvado seja Deus por isso. E agora eu tenho o prazer e o privilégio de tê-lo comigo nas minhas viagens, né? Já que eu acompanhei ele durante 37 anos, agora chegou a vez dele de vir comigo. É muito bom poder tê-lo junto, né? Quando a gente viaja, não tenho mais a preocupação de voltar correndo. Então, é muito agradável. Bom, família, laços ou nós. É nas famílias que acontecem as maiores alegrias da vida. Vocês concordam comigo? As maiores alegrias nossas acontecem dentro da família. Mas a gente precisa também salientar que as maiores tristezas também acontecem dentro da família. Porque algumas tristezas podem até acontecer fora, mas, de fato, o nosso sentimento, a nossa dor, quando ela acontece dentro da família, é muito maior. Por isso, eu disse que as maiores tristezas também é lá dentro da família que vai acontecer. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e o que a Bíblia nos diz para a gente poder fazer do jeito certo. Você sabe que toda vez que a gente compra um material, não só eletrônico, qualquer objeto, junto com o objeto vem o quê? Vem o manual. Sempre vem. Você pode até não ler, mas vem. Sempre tem algo ali para explicar o funcionamento. O problema é que a gente, como bons brasileiros, a gente não presta atenção no manual, né? E aconteceu comigo, eu vou começar a nossa conversa hoje falando para vocês o que aconteceu há mais ou menos 20 anos. Primeira vez que eu vim aos Estados Unidos para falar, para uma palestra numa igreja. Fui convidada e vim. E aí, quando eu cheguei, a gente, além de falar, sempre dá uma volta assim, faz um turismo nas lojas. E indo numa loja, eu vi um aparelho telefônico com 3 bases. Eu fiquei maravilhada. Na época, a gente não tinha isso lá no Brasil. Morávamos numa casa grande, temos 2 filhos, e era uma dificuldade para que eles atendessem telefone. Eles diziam, para quê? Não é para mim, por que eu tenho que atender? E o telefone ligado na base, no fio, né? A gente tinha que sair de onde estava, ir para lá, morávamos no interior, uma casa grande. Então, era aquela luta quando o telefone tocava. E na casa de um pastor, o telefone toca muito. Os pastores jovens não sabem disso porque o celular é que toca, né? Mas antigamente era o telefone, a gente tinha que se deslocar para atender. Quando eu vim aqui, que eu vi isso, falei, pronto, está resolvido os problemas nossos. Vou colocar um telefone na cozinha, ou no escritório, na sala, e a gente vai resolver esse negócio de quem que atende.
Comprei o telefone, foi $33. Comprei o telefone, levei para casa. Chegou em casa, aquela alegria, aquela festa, logo colocamos o telefone nas tomadas e começou a funcionar. E agora os meninos queriam atender o telefone, né? Porque era novidade. E o telefone sem fio para todo lado, foi uma benção. Depois de 15 dias, o telefone parou de funcionar. E eu fiquei, mas como assim, né? Eu sei que geralmente coisas que não são muito boas vêm do Paraguai. Eu pensava comigo naquela época, aqui dos Estados Unidos, tudo devia funcionar bem. Não entendi por que parou, mas infelizmente tivemos que tirar das tomadas e foi o velho telefone de fio para lá, de ligado, enfim. Passou-se um tempo, eu tenho um sobrinho que morou uma época aqui, ele foi nos visitar. E eu comentei com ele que eu tinha comprado um telefone, o telefone tinha, depois de uns 15 dias, parado mais ou menos de funcionar. E ele falou, tia, tem manual? Tem. Posso ler? Pode. Pegou o manual e ele falou, aqui diz que a primeira carga deve ser de 16 horas, que se não obedecer isso, depois de mais ou menos uns 15 dias de uso, a bateria vai descarregar e não há possibilidade de carregá-la mais. Falei, vai ser preciso assim lá nos Estados Unidos, não? Exatamente o que tinha acontecido comigo. Então eu pensei, quando eu receber um outro convite, eu vou lá e trago novas baterias. E coloco nos aparelhos e eles voltam a funcionar. Bom, não demorou muito, eu recebi um novo convite, fiquei animada, peguei a bateria velha, trouxe na mala e eu falei, vou comprar uma bateria dessas e eu boto tudo a funcionar de novo. E agora, vou prestar atenção. Cheguei aqui no Walmart mesmo e encontrei. E quando eu vi a bateria, cada uma custava $11. Então, eu comprei um novo aparelho. Comprei um novo aparelho, voltei para o Brasil. E agora sim, eu coloquei eles na tomada e esperei a primeira carga de pelo menos 16 horas, para não correr o mesmo risco. Passei a noite inteira, eles carregando, e o dia inteiro, 24 horas. Então, tirei, e eles duraram muito tempo mesmo. Queridos, nós temos a mania de achar que sabemos como as coisas funcionam. Então, qual é o segredo em construir uma família? Nenhum. Basta a gente se apaixonar. Basta o casal se olhar, gostar do que vê. Se tiver uma boa pegada, melhor ainda. E aí a gente escuta aquela história, mas ele beija bem. Ai, eu quero. E a gente vai construindo uma coisa forte para a vida inteira, baseado em sensações. Não há nada errado em ter sensações positivas, né? Mas a gente precisa ter uma estrutura um pouco melhor para construir um negócio desse tamanho, né? Primeiro começa que quando você vai ser um engenheiro, você precisa estudar 5 anos para poder se formar e fazer aquela prova para pegar seu registro e começar a construir as casas. E olha lá que no começo você comete uma série de erros. Para você ser psicólogo, a minha filha está lá, esse é o último ano, ela precisou de 5 anos de estudo e ela precisa ainda fazer uma prova para pegar um registro para poder dizer, você está apta para trabalhar com as pessoas. Bom, se você vai ser um médico, aí a gente perde de vista quanto tempo vai ter que estudar e sucessivamente, é professor. Agora, se você vai casar, quantos anos você precisa estudar para isso? Eu fiz essa pergunta numa igreja e alguém levantou a mão e falou, mas eu fiz um curso de noivos. Foi a minha reação também. Eu falei, quantas horas durou? Uma manhã de domingo. Mas então você deve estar muito preparado, não? Tem o curso de noivos que a igreja oferece. Eu já participei de vários deles, mas a gente que já casou sabe, né? Que aquilo lá da missa não dá um terço, é muita informação e aquilo lá realmente não dá uma base para o que vai encontrar. Ou seja, a gente não se prepara para o evento mais importante da nossa vida. Fazendo um cursinho, lendo um livrinho, ouvindo a galera conversando sobre, e aí a gente casa, e aí as dificuldades começam a acontecer. E hoje as coisas se invertem um pouco, porque Deus dá a regra áurea, a regra básica, a regra fundamental, porque o manual diz o que precisa ser feito. A Bíblia é o nosso manual, e o Senhor não ia produzir, fabricar o ser humano e dizer, vai lá, vive aí como bem entender. Não, ele criou e falou, vou fazer um manual. Acho bom ler, porque se não ler vai dar defeito.
vai dar defeito. E a primeira regra para construir uma família foi essa, Gênesis 2, 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a uma mulher e se tornam os dois uma só carne. Hoje a gente encontra isso bem invertido, né? Primeiro o casal jovem se torna uma só carne, como me disse um rapaz outro dia. Eu falei, rapaz, você já se adiantou? E ele falou, mas eu tinha que fazer um teste, né, para ver se dava. Eu falei, que teste? Isso não é um aparelho eletrônico que a gente testa antes de comprar. Mas e se não desce? Eu falei, não desce o quê? Assim, se não encaixasse. Eu falei, meu amigo, Deus fez para encaixar. Não tem como não encaixar. Que ideia! Mas hoje a juventude está com essa ideia. Não, mas se não der certo, tem que treinar para ver, tem que ver se encaixa. Absurdo isso. E aí começa justamente pelo fim daquilo que Deus disse. Primeiro uma só carne, depois vai fazer o quê? Se unir. Aí fica morando junto para ver no que dá, para testar. Vamos ver se a convivência a gente vai dar certo. Depois é que sai, às vezes, da casa do pai e da mãe. E fica por ali, fica por ali. Então, a gente está começando o processo invertido. Se você não lê o manual e não obedece, vai dar defeito. Por que a gente está com tantos problemas dentro das famílias hoje? Justamente porque as coisas estão começando do jeito que nos convém. Do jeito que é mais fácil para nós. Ou do jeito que parece que é mais aceitável, mais gostoso assim. Eu não aguento esperar. Nós estamos criando um processo em que não aguentamos, a espera não tem sido possível. Você já viu, quando eu era criança, a gente esperava o Natal o ano inteiro. E a mãe dizia, vai ganhar um presente no Natal. Uau! Então tinha aquela boneca que era lançada e eu falava, eu quero tanto no Natal. E o Natal nunca chegava. Demorava muito, demorava anos para chegar o Natal. Era essa sensação. O que acontece hoje? A criança fala, eu quero. Eu vou te dar no Natal, filho. Não, mas eu quero agora. Não, mas no Natal, mas eu quero. O pai fica perturbado. Então, o pai, passando numa loja, acha um preço mega especial naquilo que era para o Natal. O pai compra e guarda. Mas quando entra, o filho fala, você comprou? Eu comprei, mas é para o Natal. Oh, dura ilusão. O moleque vai perturbar tanto, que ele tira de lá e fala, toma logo isso e me deixa em paz. O problema é que fala, eu vou te avisar, hein? É de Natal. Nada mais no Natal você vai receber. Tudo bem, concorda com tudo. Claro, pai, tudo bem, não precisa mais nada não. Quando vai chegando perto do Natal, aí você fala, tadinho, todo mundo vai receber. É só uma coisinha agora que eu vou comprar, só para não ficar sem nada. E a criança vai justamente aprendendo que ela não precisa esperar, mas não só o presente, ela não precisa esperar nada. Então ela começa a querer antecipação de todas as coisas na vida. Hoje ninguém, a partir das crianças para nós adultos, não conseguimos esperar nada. Se estiver esperando, a gente já fica muito nervoso, né? Então, essa espera, ela é um ensinamento. E o Senhor Deus diz, primeiro tem que deixar. Por que ele fala que tem que deixar para unir? Simples. Você não consegue começar nada se não sair do que estava anteriormente. É uma questão de fechar ciclos. Primeiro deixa para depois unir. Se não deixa, não une. E tem muitos casais que nunca deixaram e por isso nunca se uniram em casamento. Vivem juntos, mas não quer dizer que estão unidos. É diferente. Isso é muito diferente. Porque o deixar compreende 3 aspectos. Primeiro, o deixar geográfico. Tem que sair da casa dos pais. Pronto, falei. Eu não conheço vocês, não sei quem mora com quem, mas tem que sair. Tem que construir seu próprio espaço físico. Tem que ser um espaço dos dois, onde ninguém mete a colher. Olha, gente, se tem... Aqui eu não sei, mas no Brasil tem essa história. Não, mas aqui o terreno é grande, bora construir um puxadinho para cá. Puxadinho, moramos tudo aqui, a casa é enorme, vai ficar tão vazia. Vem todo mundo para cá, a gente vai... Para que fazer despesa nesse começo de vida, se a gente pode ajudar? A intenção é boa, mas a prática é péssima. Porque quem paga a conta geralmente manda. É uma coisa muito séria.
Então começa essas histórias, geograficamente tem que ter o próprio espaço, deixa os dois para lá. Imagine que o pai mora na frente, ou mora atrás, ou mora em cima, sei lá, e os dois começam a se desentender. O que o pai faz? Corre para acudir quem? A sua cria. E o outro que se vire. E aí, mesmo que a cria está errada, o pai fica ali. Isso não ajuda o relacionamento. Os dois precisam encontrar soluções, saídas juntos. Então, tem que sair da casa dos pais. Tem que deixar financeiramente também. Casa, mas o pai continua sustentando. Para que casou? Ah, não, mas é que eu ajudo, Dilene, porque está ganhando tão pouquinho. Tem que aprender a viver com aquilo que ganha. Ah, mas é que eu tenho condições. Tem, porque você lá atrás também começou a entender que precisava viver com o que ganhava. Então, você começou a entender que precisa construir algo. Aí, hoje, não aprende nada. Aí, comprou um carro, mas não tem dinheiro para pôr combustível. Então, não pode ter carro. É simples assim. Ai, mas tadinho. Tadinho é você colocá-lo no mau caminho. É ele ver que o dinheiro aparece magicamente na mão dele. Esse é um problema grave para a vida inteira. Você quer ajudar teu filho porque você tem muitos bens, tem muitas casas, tem muitos recursos. Ok. Então você vai dizer para ele o seguinte, olha, essa casa que está aqui, ela vai ser sua. Então você administra. E aí o recurso é com ele. Mas vai botar fora. Então está provado que não pode, você não pode ajudar. Ok? Então precisa. Aí tem uma outra história, né? Vamos para a praia, vamos alugar uma casa na praia. Eu alugo a casa e vocês venham para cá. Um jeito de você trazer todo mundo e controlar todo mundo durante as férias. Né? O casal que é casado. Olha, essa semana deu uma polêmica nas minhas redes sociais, porque eu postei lá um negócio que eu digo assim, ó, primeiro, quando você casa, a prioridade é do cônjuge, não é mais dos pais. Mas deu, o negócio ficou comprido demais. Eu acho uma graça. Porque aí alguns falam assim, eu discordo. Eu só respondo assim, você é livre para discordar. Não é obrigado a concordar comigo, não. Tem gente que não concorda nem com Deus, quanto mais comigo. Você vive a vida que você quer. Estou dizendo o que vai dar certo. Agora o problema é seu, né? Aí a outra falou assim, não, porque está falando para abandonar os pais. Eu fico tão impressionada, porque eu só parafraseei. O que Deus já disse, está na Bíblia, o que eu coloquei lá. E as pessoas estavam brigando contra o que está na Bíblia. Nem se percebe isso. Outro falou, a senhora está falando para abandonar os pais. Aí eu me aborreci. Aí eu entrei lá no story e falei, gente, aonde que está a palavra abandonar? Presta atenção, lê direito. Né? Lê o que eu estou dizendo aí embaixo, pela misericórdia. As pessoas hoje estão assim, não posso abandonar. Uma outra disse bem assim, então está dizendo que é para viver só para o homem, só para o homem, só para o homem. Depois levar um chute deles. Que experiência negativa essa senhora está tendo. Com certeza já levou um chute, por isso que está magoada desse tanto. E aí um monte de gente lá me defendendo. Você não leu, você não sabe. É isso que acontece quando de fato não há um casamento. Quando não há um casamento real, a gente não consegue priorizar o cônjuge. Fica esse cordão umbilical ligado o tempo inteiro. Deixa eu explicar uma coisa para você. Pessoas que não se casam direito, ficam com o cordão umbilical, vou falar já na questão emocional, é a ligação emocional, de verdade são crianças, não amadurecem. E crianças não podem casar. E alguns se casam com crianças. Mas criança não tem maturidade para casar. Aí olha o problemão que você arruma. Aí o que acontece? A relação fica parental. Fica de mãe e filho. Ou de pai e filha. Então um manda, o outro tem que obedecer. Põe o casaco, já falei. Tira essa blusa, não vai com essa blusa não, que está muito amassada. Opa, não é filho, é marido. E está lá na porta a discussão tremenda. Troca! Eu não vou sair com você assim, não. Opa! Essa é uma relação parental. Você pode sugerir, meu amor, a sua camisa não está, né, tá amassada, não está apropriada, mas eu gosto dela. Ok, beleza, eu só comentei, mas tranquilo, se você prefere, sem problemas. Então, o desrespeito começa nesse processo de construção. Eu tinha um paciente, a dificuldade era emocional lá. A jovem me procurou, 29 anos, chegou no consultório e falou, Dilene, eu quero casar.
Sim, eu não entendi, né? Porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu já trabalho com quem está casado. Ela queria casar. E ela falou assim, eu quero casar. Eu falei, tá, e qual é a dificuldade? Ela falou assim, é que eu estou noiva, falta mais ou menos uns 3, 4 meses para a gente casar, para a data que a gente quer casar. Mas o meu noivo já foi noivo 4 vezes. E toda vez que está perto do casamento, ele surta e acaba. E agora falta 4 meses, eu estou com medo. Eu gosto dele, eu quero casar com ele. Falei, então traz ele aqui. Vou ver essa criatura. Vamos lá, quero olhar para essa criatura. Veio ele. Ela, 29 anos, ele, 44 anos. Jovem, um menino. E ele veio, empresário, de sucesso, bastante recursos, e eu fiquei ali de conversa, e fui para lá, vim para cá. Não consegui encontrar o defeito. Falei, o que acontece que o cara sempre acaba os relacionamentos? O cara educado, fino, gente boníssima. O relacionamento deles bom, se entendiam e tal. Eu falei, caramba, onde é que está o nó desse negócio aqui que eu não estou conseguindo enxergar? Bom, depois de umas 2 sessões, mais ou menos, conversando com ele, me veio à cabeça, eu falei, onde você mora? Você está construindo a casa num bairro chique da cidade, mas você mora onde? Ah, eu moro em tal lugar, e moro sozinho, moro com a minha mãe. Bingo! Falei, mora com a sua mãe? E mora sozinho com ela? Sozinho. Tem mais irmãos? Somos 5, mas eu sou o mais novo. E aí fui futucando a história, e ele disse, que meu pai, quando estava morrendo, meu pai me fez jurar que eu ia cuidar da minha mãe. Falei, pronto, achei o nó. Cego. Agora vamos desatar. Eu falei para ele, pois e daí? E daí eu fico com ela, eu ajudo ela, faço supermercado, vou com ela, a gente come junto, bora lá, bababá. Eu falei, ele não vai casar mesmo. Então eu falei para ele, eu quero conhecer sua mãe. Ele olhou para mim assim, para quê? Eu falei, você mora com ela, você vive com ela, a gente está trabalhando aqui o relacionamento, eu gostaria de conhecê-la, algum problema? Não, se ela quiser vir, não, então fala com ela, traz ela que fala que eu gostaria de conhecê-la, tá bom. E veio, desse tamanho, com uma bengala, dando com dificuldades, entrou no consultório, sentou, só eu e ela. E os outros, outra semana a gente se vê, só com ela. Comecei a conversar com ela. Uma mulher muito bacana, boa de papo, conversando, falando e tal. E eu conversei, dei bastante corda, fomos vendo a conversa, como é que era e tal. E daí eu perguntei assim, e o seu filho vai casar daqui a alguns meses? Ela botou a mão na cintura, sentada mesmo. Diz que vai. Eu falei, vixe, não vai. Aí eu disse para ela assim, e a moça é boa? De todas, mais ou menos. Claro, nunca ia ter uma moça boa para ele, isso eu já sabia. E eu falei, entendi. Aí eu mudava de assunto, conversava outros assuntos e tal, daqui a pouco eu voltava e falei assim, mas sabe, e a senhora está animada com ele? E ela sempre rechaçando a história e a conversa. Até que eu disse para ela assim, sabe que está me passando uma coisa pela cabeça? E ela falou, o quê? Eu estou preocupada com o seu menino. E ela falou assim, ele é um menino muito bom. Eu falei, eu tenho certeza, assim, olhando para a senhora, eu tenho certeza que ele é ótimo. A senhora foi uma boa educadora, mas eu estou preocupada. Com o que você está preocupada? Eu falei, eu estou preocupada porque a senhora não vai ficar aqui para sempre. Um dia, mais cedo ou mais tarde, a gente passa daqui para outra, né? Eu tenho pensado nisso, eu disse para ela. O que vai ser do seu menino? Agora, a senhora está conhecendo a moça. A senhora pode ficar de olho. A senhora sabe o que se passa. Ela não é grandes coisas, mas é mais ou menos, a senhora disse. Agora, já pensou se a senhora morre e esse menino casa com alguém que a senhora nem sabe quem é? Eu não tinha pensado nisso. Falei, pois eu acho bom a senhora pensar. Só pensa. Mudei de assunto de novo. Conversamos várias coisas, me despedi e ela foi embora. Na semana seguinte, o rapaz voltou, o menino, voltou para a sessão. E ele sentou lá e olhou para mim e falou, o que a senhora fez com a minha mãe? Eu falei, nada, conversamos, sua mãe é muito simpática, uma senhora muito agradável, mas o que a senhora fez? Eu falei, nada, por que você está assim, encasquetado com essa história? O que aconteceu? Eu estou construindo a minha casa já faz uns 4, 5 anos, porque desde o primeiro noivado ele começou a construir a casa, mas ele não terminava a casa. Porque se termina a casa tem que o quê? Casar, mas ele não podia casar, então eu não conseguia terminar a casa. Quase 4, 5 anos construindo a casa. Ele falou, desde que eu estou construindo aquela casa, minha mãe nunca pediu para ver a casa. Quando ela saiu daqui, entrou no carro, eu vim buscá-la e ela falou,
quanto falta para terminar a casa? Eu falei, mãe, não falta muito, alguns detalhes. Não, quanto em dinheiro? Ah, mãe, eu não sei, eu quero ver essa casa. E eu levei ela lá. Ela olhou tudo, não falou uma palavra, mas quando voltou para o carro, falou, já sabe quanto vai ser para terminar? E eu mais ou menos disse para ela, mais ou menos X. Ela falou, então termina que eu pago. A autorização para o casamento. Agora sim, ele podia casar, porque ela deu a autorização para ele, de algum modo. Mais ou menos uns 4, 5 meses depois, eu estou no banco, num caixa eletrônico, e eu escuto alguém falando, doutora Edilene, eu falei, misericórdia. Virei o rosto, era ela, gelei. Falei, minha nossa, o que será que aconteceu que a mulher está me chamando? E eu fiz de conta que eu olhei assim de lance, fiz de conta que eu não tinha visto. Mas ela veio atrás, chegou aqui. Aí eu, olá, como vai? Vou bem. Ela era agradável a aparência, eu achei que não ia me bater ali, né? Eu falei, que bom. E o menino? Casou. Falei, glória a Deus. Conseguiu finalmente casar, né? E a senhora está bem? Tô. Falei, mantenha. Vai ser por pouco tempo, mas mantenha. O deixar emocional, na minha opinião, é o mais difícil de todos. É o desligar, para transferir agora as opiniões, as ideias, o bate-papo, transferir isso para uma outra pessoa que não seja os pais. Recebi um casal no consultório e ele estava desmaiando, caía no trabalho, ele trabalhava com computação e ele estava tendo esses desmaios, muita frequência. Foi no médico, o médico investigou, não tem nada na cabeça, nada no corpo, nada que levasse a uma resposta para isso. Mandou para um psiquiatra e aí o psiquiatra disse, faz terapia, e eles vieram. E quando fomos conversando, tal, e ele, realmente, o que estava acontecendo, gente? Eles venderam um apartamento que eles tinham, porque a promessa era comprar um apartamento melhor. Mas era ela que ia buscar esse apartamento melhor. Aí ficaram na casa dos pais dela, enquanto ela procurava o apartamento melhor. Você procurou o apartamento melhor? Nem ela. Ficou na casa dos pais, com uma criança, porque a mãe cuidava, e ela ia para o trabalho, e a mãe cuidava, ficou conveniente. E agora, quando ele dizia assim, olha, a gente precisa conversar. Não dá, porque estamos na casa da mamãe. Então, eles não conseguiam conversar, eles não conseguiam ter nenhum tipo de intimidade. E o rapaz foi ficando sufocado. Ele pedia, ele clamava de todos os jeitos que ele conhecia, exceto realmente sendo duro, e nada resolvia. Isso já faziam 3 anos. Ele provavelmente não aguentou a situação, começou a desmaiar assim, repentinamente. E aí, quando vieram no consultório, que essa era a história, eu falei, gente, você quer parar de desmaiar? E ela preocupadíssima com ele. Falou, mas a gente tem que resolver essa história. Eu falei, então vocês têm que se mudar. O que isso tem a ver? Se muda? Se muda, encontra uma casa para vocês. E ela me ligou durante a semana, quero falar com você sozinha. Você tem certeza que a gente tem que mudar? Eu falei, tem. Teu marido não consegue falar com você, ele não consegue não se abraçar, ele não consegue nada. A mãe era extremamente controladora e dominadora. E a mãe resolvia tudo para todo mundo. O marido chegava, ela dizia o que ele tinha que vestir. Gente, nunca vi nada igual na minha vida. Até eu desmaiava, só de saber. Que loucura! O rapaz não podia nem respirar sem autorização da sogra. Pense, sogra já é uma bênção. E daquele jeito, então, minha nossa. Bom, os problemas se encerraram 3 meses depois, quando conseguiram encontrar o apartamento e sair. E tivemos um trabalho grande com ela, para que não só saísse da casa, porque não é só sair da casa, precisa se desconectar emocionalmente, para se conectar com ele. E enquanto não se desligar dos pais, não se liga ao cônjuge. Vocês conseguem entender isso? Mas não é um desligar para abandonar. Nunca mais vou falar com os meus pais, nunca mais vou ver meus pais, nunca mais vou encontrar com os meus pais. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de que a prioridade precisa ser o cônjuge. Então, se eu tenho algo para resolver, é com o cônjuge que eu converso. Se eu tenho algo para comprar, é com o cônjuge que eu decido. Se eu tenho uma viagem para fazer, é com o cônjuge que eu converso. Eu não posso trazer os meus pais para essa conversa. Eu não posso priorizar a fala com os meus pais todo o tempo em detrimento do meu cônjuge. Isso não vai dar certo em nenhum relacionamento. Eu desafio um relacionamento que funcione bem, você colocando em primeiro lugar os seus pais, ao invés de colocar o cônjuge. Não funciona.
E não é porque eu estou dizendo, é porque Deus disse que precisa deixar. Então, o deixar geográfico, o deixar financeiro e o deixar emocional. Só depois que esses deixares são possíveis é que vai conseguir haver a união. E a união não é de gostos. A gente tem um problema com esse negócio. Ai, porque eu gosto disso, ele também gosta. Ai, achei o meu par perfeito. Eu gosto de sol, ele também gosta de sol. Eu gosto de fruta, ele gosta de fruta. Eu gosto de viajar, ele gosta de viajar. Não precisa ser assim. As diferenças trazem crescimento. Escuta o que eu vou falar. As semelhanças atraem, mas as diferenças sustentam. Isso é muito sério. A gente vai muito para o contrário disso. Ai, no consultório eu escuto milhares de vezes. A gente é muito diferente. Por isso que não dá certo. É porque a gente é muito diferente que tem chance de dar certo. Porque Deus não faz nenhuma pessoa igual a outra. Começamos logo por aí, né? Porque nas diferenças você cresce. Dilene, como as diferenças vai dar certo? Porque nas diferenças você cresce. Com as diferenças há aprendizado. Com as diferenças há o crescimento. Sem crescimento há morte. Então, se um relacionamento não há crescimento, porque os dois são iguaizinhos, esse casamento não vai dar certo. Porque vai entrar numa monotonia, vai entrar num marasmo, vai entrar numa circunstância em que ninguém vai aguentar ficar perto. Porque não tem crescimento. Imagina você levar a vida inteira sem nenhum tipo de aprendizado. Uau, que vida horrível. Que vida choca. Não tem para onde ir, não aprende nada. Nada acontece extraordinário, nada diferente, nenhum tipo de aprendizado. Não há crescimento, há morte. Sem crescer, há morte. Então, a diferença traz o crescimento. Você começa a ver, nossa, ele faz assim, eu não gosto disso assim, mas eu preciso aprender a lidar com isso. Agora, a gente botou na cabeça que a gente tem que combinar. Presta atenção, o que combina é roupa e sapato. Relacionamento não tem que combinar, tem que completar. O que eu não tenho, então o meu marido possui, e a gente junta, porque casamento é para somar. Então, isso é importante a gente saber, para parar com essa coisa. Ai, você é diferente demais, eu não aguento que você é diferente. Não, eu só aguento porque você é diferente, porque duas de mim, misericórdia. Já pensou dois de você? Tem hora que você não se aguenta, eu sei. Então, por isso que o outro é diferente. A gente precisa aprender. Então, a união não é de combinação. A união precisa ser de ideias e propósitos. Não as mesmas ideias, mas ideias semelhantes. Propósitos semelhantes. Para que a gente caminhe na mesma direção. Porque se for para caminhar em direção, eu quero isso, o outro quer outra coisa completamente diferente, vamos caminhar em direções opostas. Eu tenho um casal que eu atendi 8 anos de casamento. E eles vieram porque ela queria viver. Essa foi a fala dela. Eu quero viver. Eu olhei para ela, não me parecia morta, mas ela queria viver. Eu quero viver. E ele dizia assim, acontece que a gente tem que economizar um pouco. Então eu fui entender, o que é viver? Viver é viajar. Viver é todo final de semana dar uma saída. Ir para um hotel, curtir a vida. Quero viagens internacionais. A gente só fica nesse país, só nesse lugar. E aí eu fui escutando a história deles. 8 anos de casado, já tinham feito 3 viagens internacionais. Eu acho um número muito bom para quem está começando a vida. E tinha uma casa, e ele dizia, a gente tem uma casa, mas o nosso sonho é ter uma casa no condomínio. Então, a gente precisa recursos para poder vender essa casa e conseguir comprar o que é nosso sonho. O nosso carro é um carro, no Brasil a gente chama de carro 1000, né? Eles tinham um carro 1000, que agora nem fabricam mais. Mas um carro 1000, eu quero um carro melhor, ele dizia. Porque a gente não tem filho, a gente quer ter filho. E para isso a gente tem que se estruturar melhor. Mas ela quer gastar, ela quer passear, ela quer sair, a gente não consegue economizar. Falei, a gente precisa chegar num consenso. Quantas viagens por ano, então, nós vamos fazer? Quanto em quanto tempo? E vamos trabalhar também a questão da economia. Ela falou, não. Eu não aceito. 2 viagens internacionais por ano, senão eu não aceito. Os dois ganhavam bem. Não ganhavam mal. E aí a coisa ficou tão terrível entre eles que eu vou dizer uma coisa para você. Quando um não quer, não tem jeito para 2. Quando um não quer, não tem jeito para 2. Ela não abriu mão. E do lado de cá, ele também não abriu mão. Infelizmente, após 8 anos de casado, eles se separaram. E agora, ela
tem a vida que ela quer, está sozinha, viaja todo final de semana, vai, eu vejo pelas redes sociais, porque eu sigo a vida dela, foi-se embora. E ele está lá, casou de novo, ela não, mas ele já casou outra vez, construiu lá a família, está lá juntando o dinheiro dele. Sabe o que aconteceu nesse relacionamento? Egoísmo, orgulho. O que eu quero é isso e eu não abro mão disso. Queridos, o primeiro princípio para construir uma família é a humildade, é a resignação, é o sacrifício. Outro dia alguém ficou bravo porque eu falei que amor é sacrifício. Não, amor não pode ser sacrifício. Eu falei, olha para Jesus Cristo, criatura. Maior amor do que o dele. E o que foi que fez? Puro sacrifício. Mas a gente hoje, a gente não, que a gente quer dar mais das antigas, a gente já entendeu isso. Mas a galera mais jovem, sacrifício não. Se é para acordar cedo, para ajudar o outro que tem que sair, não. Não quero sacrificar nada, eu só quero levar o lado bom da história. Não dá. Então tem que unir ideias, unir propósitos. Para onde você vai? Nós vamos para esse rumo. Não precisa ser juntinho. Porque essa coisa de a gente estar lado a lado, as paralelas não se cruzam não, viu? As paralelas vão lado a lado o resto da vida, mas não se cruzam em nenhum momento, sabia? Já é um matemático aqui, confirma o que eu estou falando. Então não é só estar lado a lado, não. É muito mais do que isso. Então, a união de propósitos e ideias vai fazer esses encontros acontecerem durante a nossa jornada. Depois que você une, deixa geograficamente, financeiramente, emocionalmente, se une em ideias e propósitos, aí você está pronto para se tornar uma só carne. Aí não tem que dizer para mim assim, olha, nossa sexualidade está um horror, eu não sei. Não tem como dar errado, porque isso aí é só a celebração do amor. Se não está dando certo aqui, é porque lá as coisas, mas antes disso está tudo comprometido. Não separou, não deixou, não uniu, não fez direito. Então agora não tem como o final da história ficar bom. Não tem como. Porque quando você faz exatamente como o fabricante manda, funciona. Dá certo. Deus não se equivoca. Ele não erra. Ele é extremamente preciso. E ele diz que é assim que precisa funcionar. Deixar, se unir, para chegar lá, ambos uma só carne. Então, se a gente faz como ele pede, vai dar certo. Ainda que tenhamos aflições. Ele diz, tenha bom ânimo, sabe por quê? Porque eu já resolvi tudo, eu já venci. Então, ainda que o casamento passe por crises, porque passará, a despeito de estarmos fazendo tudo corretamente, passará por crises, enquanto estivermos aqui embaixo. Não tem que entrar em pânico. Às vezes eu recebo pessoas que falam, eu não sei, meu casamento. Eu digo, relaxa, todo mundo vai sofrer. É humano? Então vai ter sofrimento. O que a gente quer? Como humano não ter nenhum tipo de sofrimento. É humano, vai sofrer em algum momento. É humano, vai ter alguma crise. Em algum momento vai enfrentar uma crise. A gente não pode se desesperar. Deus já disse, você vai ter aflição aí. Fica animado, porque eu já venci. Ele já disse isso, já está dito, mas a gente fica ainda ali enrolando no esquema. Um outro grave dificuldade é a definição de papéis. Hoje a gente vive num processo que a gente não sabe mais qual é o papel de um, o papel de outro. Está confuso, está misturado. Mas o Senhor Deus diz, Efésios 5:33, cada um ame a própria esposa e a esposa respeite o marido. Se a gente seguir essa regra, não tem também como não funcionar. Cada um ame a própria esposa. O texto diz completo, ame como ama a si mesmo, seu próprio corpo. Pensa. Não tem uma mulher que eu conheça na face da terra que não esteja disposta a respeitar um homem que a ama como ama a si mesmo. Você conhece alguma? É a coisa mais linda que tem. Esse homem que ama essa mulher como ama a si mesmo, ele cuida, ele protege, ele está do lado, ele respeita, ele é tudo. Deus pediu o mais fácil para a mulher. Um homem que a ame, fica fácil ela respeitar. Então Deus fez a forma mais fácil. E uma mulher que respeite esse homem, fica muito simples a relação. O problema hoje é que a gente se atrapalha nisso. Tem uma palavra que as mulheres detestam, que é a submissão. Falou sobre isso, elas pulam miúdo. Porque agora tem uma história, aqui eu acho que não tem, mas lá no Brasil tem, de empoderamento feminino.
Eu não entendo isso, não, porque o poder que a gente tem, Deus já deu. A gente não precisa sair correndo buscando empoderamento, não. Eu já sou uma mulher empoderada pelo Espírito Santo. Eu vou ficar brigando para ser empoderada? Eu não. Agora, preste atenção uma coisa. É uma empresa. Existe um CEO, um manager, ele está lá. É o responsável. É uma empresa de pasta de dente, creme dental. E aí um funcionário lá do finalzinho, que fica só responsável por verificar se a tampa ficou bem fechada, ele percebe que o orifício por onde sai a pasta está saindo mais do que necessário. E com isso está havendo prejuízo na hora de fechar a tampa. Então ele toma a decisão de falar com o dono da empresa, o que manda, para ver se corrige o problema e não há prejuízo. Quando ele encontra o dono, ele fala, senhor, eu sou funcionário e tal, eu sei que eu não sou um engenheiro, não sou nada disso, mas eu tenho observado que lá atrás o orifício ficou grande, a tampa não encaixa, vaza, e a gente está perdendo, o senhor está perdendo muito dinheiro. O dono olha para ele e fala, quem é você? Então, eu trabalho lá. E você está querendo me dizer o que é bom para mim? Não, senhor, eu só estou querendo ajudar. Rapaz, se meta com a sua vida. Quem manda nessa empresa sou eu. E se tiver prejuízo, o problema é meu. O que você diria a respeito desse líder? Tonto, bobo, tem uma palavra que eu gosto mais, deixa eu ver se ela vem. Ignorante, burro. Essa é boa. Ou pois se o cara está lá vendo que está tendo prejuízo, vem avisar, e ele simplesmente por orgulho, por arrogância, não aceita, é ser muito burro mesmo, né? Estúpido, arrogante, tudo isso. Agora vamos lá. Deus disse na palavra dele, maridos, você é o cabeça da esposa. Aí a esposa vem e fala, amor, vou comprar esse carro, ele é muito lindo, é bom. A esposa fala, amor, quanto? $50.000. Amor, tem um de 30 que vai nos ajudar bastante. Você não entende de carro? Você está se metendo. De carro eu entendo. Não precisa repetir. Você já entendeu. A gente se acha. Porque a gente acha que entende mais de uma coisa, não pode ouvir o que outra pessoa está dizendo. A gente também não precisa seguir tudo que o outro diz, mas é bom escutar. Por que eu estou fazendo isso? Vamos pesquisar junto comigo. Vamos sentar e vamos avaliar se realmente essa é uma decisão sábia. Vamos ver se isso realmente é bom para a nossa família. Não, deixa que isso eu resolvo. Eu que sei. Esse estilo de autoritarismo só traz prejuízo. O Senhor sabia disso, por isso que Ele falou, olha, ama, respeita, se submete. Agora, vou dizer uma coisa para vocês. Quando há um impasse grande, respira, senta e deixa acontecer. E cuidado, para não voltar quando dá errado dizendo, viu? Eu te falei. Eu disse, eu sabia que ia dar errado. Você já viu um sócio com atitude dessa? Nós somos sócio meio a meio. Aí, pastor, eu venho contar uma história para você e falar assim, ó, tu me falou que não era para eu aplicar naquele negócio. Eu apliquei, nós perdemos 50% esse mês. Então, ao invés da gente ganhar $100.000, nós vamos ganhar só 30. Aí tu olha para mim e fala assim, viu? Legal, eu te avisei que a gente ia perder. Surtou. Porque quem perdeu fui eu? Fomos nós que perdemos. E como é que eu vibro com a sua perda? Como é que você vibra com a minha perda? Isso é... Obrigada, eu não falei nada. Então, muitos casamentos estão assim. Aí um fala uma coisa, outro fala outra. Quando vai lá, dá uma coisa errada, o outro fica feliz, porque deu errado, para provar que ele estava com a razão. Não dá para entender isso. Isso não é uma coisa natural, isso é loucura. Pois se é um prejuízo para um, é prejuízo para o outro. Isso é fruto de um relacionamento que não houve união, não houve casamento. Os dois estão juntos, mas estão vivendo separadamente. Então, tanto faz se você perde ou eu perco, porque a gente não está junto mesmo. Quando a gente está junto, a gente sente a perda, os dois sentem. Olha o que o Senhor fala em Lar Adventista na página 106. Nem o marido, nem a esposa deve buscar dominar. Tá,
Está aí, o Senhor está falando. Teu marido pode cutucar. Enquanto eu falo essa palestra, tem sempre uns homens que fazem assim na mulher. Está vendo aí? Eu vou dizer uma coisa. Se você é um líder e precisa dizer que é um líder, tem alguma coisa errada nesse negócio aí. Porque o pastor não precisa chegar aqui falando, gente, é o seguinte, eu sou o pastor e vou dar um recado. Não, ele é o pastor, ponto, acabou. Está claro isso. Ninguém precisa botar um letreiro em neon na testa para avisar isso. Se ele precisa chegar aqui e falar, gente, eu sou o pastor, me respeita, o que está acontecendo? Nunca foi o pastor. Ele pode estar só com o nome, mas ele não foi. Porque ele está... É assim que acontece também dentro de casa, tá legal? E aí a senhora White está dizendo aí, ó, nenhum outro tem que buscar dominar, tem que sentar, tem que conversar, tem que dialogar, tem que trazer as coisas para cima da mesa. E ela diz mais, Lar Adventista na página 107, não procureis obrigar o outro a proceder como desejais, porque manifestações da vontade própria destroem a paz e a felicidade no lar. Seu lar não está feliz? Seu lar está com dificuldade? Sua família não está satisfeita? Então observe que pode ser que um está querendo mandar, está querendo ter a voz mais alta do que o outro dentro do relacionamento. E isso pode estar provocando tremendo prejuízo, um afastamento do relacionamento. Isso precisa ser revisto. Queridos, construir uma família não é fácil, mas é o plano de Deus. E se é o plano de Deus, Ele fez o manual. E o manual é a sua palavra. O manual é a palavra de Deus que está à nossa disposição. Basta a gente ver o que o Senhor está informando e dizendo. E com certeza seremos vitoriosos na construção dessa família. A gente vai estar junto amanhã, pela manhã. Amanhã à tarde, só para os casais. Teremos um tema muito especial e algumas atividades muito gostosas aqui. E depois teremos também alimento mais tarde, mas só para quem se inscreveu, né? E domingo teremos um café da manhã com as mulheres e uma fala muito boa. Se você não se inscreveu ainda, parece que tem que dar o nome para a Vivi, porque precisa ter uma noção de quantas estarão por causa do alimento. Combinado? Então, eu espero vocês amanhã, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por mais uma noite que estivemos aqui na sua casa, mas de forma especial, obrigado porque hoje é sábado. Louvado seja o seu nome. Querido Pai, que cada uma dessas palavras, os textos, as histórias, possam ficar gravados na nossa mente e que no momento necessário o Espírito Santo possa trazer isso, Pai, diante dos nossos olhos e raciocínio, a fim de vivermos o melhor possível nesta terra. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco, que a proteção dos anjos nunca nos falte, em nome e no amor de Jesus. Amém. Uma boa noite para você, um bom retorno e até amanhã pela graça de Deus.